A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 5 do quarto trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD para adultos, que tem como título Uma Perspectiva Pentecostal. Para começar essa videoaula, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. E também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio de teologia, também cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para adquirir as obras recomendadas pelo comentarista deste trimestre, o pastor Wagner Gabi, para abençoar a sua vida. Através desses links, você comprando, você estará nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Texto áureo diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Está em Atos, capítulo 1, versículo 8. A verdade prática diz: o Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 8 e no versículo 14 a 18. Introdução. Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, século XIX para o século XX, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. Então, nesta lição, o comentarista se propõe a enfatizar a necessidade e a urgência de ter essa unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo na obra missionária, na obra de missões, tanto missões nacionais como missões transculturais. Tópico 1, uma perspectiva pentecostal de missões. Subtópico 1, somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Segundo, a autoridade bíblica. E terceiro, o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. Primeiro, a autoridade das Escrituras, que a reforma protestante enfatizou. Segundo, a salvação pela fé somente. E terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. De acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, aqui, conforme o comentarista vai ensinar que nessa parte, nesse tópico e nesse subtópico, a Igreja do Senhor segue esses princípios, que são os princípios evangélicos, e são princípios que foram retomados ali no período da Reforma Protestante. É a autoridade das Escrituras, todos os evangélicos defendem a autoridade das Escrituras, defendem que a Bíblia Sagrada é inspirada pelo Espírito Santo e é a palavra de Deus, inerrante, infalível. Também defendem que a salvação é pela fé e não pelas obras. A salvação é pela fé, as obras
são subsequentes ao novo nascimento, à regeneração, ou seja, a pessoa nasce de novo, é regenerada, é convertida e então ela passa a exercitar essas boas obras não para ser salva, mas porque ela já é salva. E isso é uma ênfase da reforma protestante e da teologia conservadora. E também o sacerdócio universal dos crentes. Então aqui não se trata apenas de um grupo de liderança fazendo o trabalho de evangelização ou de missões, mas o sacerdócio universal de todos os crentes, de todos os convertidos, de todos os nascidos de novo, de todos os discípulos de Jesus Cristo. E tudo isso impulsionado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Subtópico 2, somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo, que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Atos capítulo 1, versículos 10 e versículo 11. Então, aqui o comentarista vai trabalhar essa questão do termo pentecostal, se referindo ao cristão odierno que experimenta o batismo no Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, assim como os cristãos do século I também experimentaram. E com esse batismo no Espírito Santo, com esse revestimento de poder para ser testemunha de Jesus Cristo nesta geração, a igreja continua proclamando o evangelho, principalmente aonde ele não foi anunciado, ou onde ele foi pouco anunciado. E dessa forma, conforme nós vemos na história da igreja, em vários momentos, quando o Espírito Santo impulsionou a igreja para proclamar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. E nos dias atuais não são diferentes. Também precisamos desse poder do Espírito Santo, porque somos cristãos pentecostais, que creem na experiência pentecostal, no batismo no Espírito Santo. Subtópico 3, contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. O sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Veja Atos capítulo 16, versículo de 6 a 10. Podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática das missões. Então, aqui o comentarista ele vai trabalhar essa questão da ênfase no papel indispensável do Espírito Santo, nesse complexo desafio, nessa tarefa inacabada que nós temos de levar a mensagem de Cristo, principalmente a outros povos, tribulínguas e nações que ainda não foram alcançados. Ou então, por exemplo, no mundo islâmico, onde ainda muitas almas ali precisam ser alcançadas com a mensagem das boas novas de salvação em Jesus Cristo. Então, isso só pode ser feito sob o poder do Espírito Santo, ou seja, orientado pelo Espírito Santo. Deus é Espírito Santo, Ele que deve controlar a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. E isso está na base do crescimento exponencial dos pentecostais no mundo todo. Hoje a igreja pentecostal no mundo inteiro é uma realidade concreta. Ou seja, hoje o impulso que nós encontramos em vários continentes
né, um impulso pentecostal, a igreja avançando, a igreja pregando o evangelho, ganhando almas para Jesus, e também nós encontramos esse impulso, essa orientação, esse revestimento de poder do Espírito Santo para que os cristãos dos dias atuais possam, da mesma forma que os cristãos do século I, pregar o verdadeiro evangelho de salvação em Jesus Cristo a todos os povos. Tópico 2, a obra missionária depois do Pentecostes. Subtópico 1, a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até aos confins da terra. Atos 1, versículo 8. O período em que a igreja cristã viveu o seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Então, quando o Espírito Santo desceu ali sobre os apóstolos, os discípulos de Jesus que estavam reunidos no cenáculo, né, foi o primeiro impulso, o revestimento de poder que eles receberam para pregar o evangelho. E a igreja cresceu, sim, de uma forma exponencial, de uma forma, né, impressionante, e alcançou todos os povos que existiam ali na época, porque a igreja estava cheia do Espírito Santo de Deus. Então, né, essa foi a causa desse movimento missionário da igreja do primeiro século. Os 8 primeiros capítulos de Atos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Isto se cumpriu fielmente no livro de Atos, no capítulo 2. Subtópico 2, a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do primeiro século. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, 1 Coríntios capítulo 16, versículos 8 e 9, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila, etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano, Atos capítulo 8, versículos 26 a 30. Então, você veja que no livro de Atos dos Apóstolos, que é ali o livro texto, né, para o trabalho de evangelismo, de missões, você vê que depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, ali no cenáculo, e cheios do Espírito Santo, eles começaram a proclamar o nome do Senhor Jesus, começaram a pregar a salvação em Jesus Cristo. E isso foi crescendo, crescendo, e nós encontramos então na Bíblia esses homens e mulheres de Deus que tiveram um trabalho importantíssimo e são modelos para seguirmos hoje nos dias atuais, principalmente o apóstolo Paulo, que foi o maior missionário daquele período, que plantou igrejas nas 4 províncias romanas existentes na época. Ou seja, a cada província daquela, cada região, havia uma igreja plantada, pelo menos uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Mas ele teve outros companheiros, como Barnabé, Silas, o Filipe, que era diácono, depois foi chamado de evangelista, também ele foi um pregador da salvação em Jesus Cristo. Pregou ali por Eunuco, o etíope, né, da rainha Candace. Isso já foi o quê? Uma missão transcultural, porque ele pregou para uma pessoa que tinha uma outra cultura. Apesar desse oficial da rainha Candace, né, saber também a língua ou o hebraico ou o aramaico. Por isso é que ele conseguiu dialogar com Filipe. Muito bem. Subtópico 3, Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Atos capítulo 10. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano da salvação de Deus para os homens,
e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Ou seja, todos os apóstolos, eles, depois de um certo período, eles se espalharam pelo mundo do conhecido da época, levando a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Tanto o apóstolo Pedro, o apóstolo João, os outros apóstolos também. Não há um relato bíblico, mas há relatos extra-bíblicos dizendo que todos os apóstolos eles se espalharam e levaram a mensagem de Cristo. Isso tudo porque o Espírito Santo de Deus enchia a vida daqueles primeiros discípulos de Cristo Jesus. Por isso é que eles não podiam se calar e prosseguiram andando e pregando a mensagem de salvação em Jesus Cristo a todas as pessoas que eles encontraram. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre nossos cursos de Teologia da Faeste Academia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com professores experientes em sala de aula, para que você cresça no conhecimento da Palavra de Deus. Tudo isso por um preço super acessível. E todos os nossos cursos têm certificado reconhecido por convenções de igrejas evangélicas de todo o Brasil. Passe lá e aproveite essa oportunidade de aprender mais da Palavra de Deus. Tópico 3, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Subtópico 1, a função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra, como missionários do Senhor Jesus. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Então, veja bem, a função do Espírito na obra missionária, ela é imprescindível. O Espírito Santo é imprescindível. Sem o Espírito Santo não tem obra missionária que se perpetue, que permaneça. Porque é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que impulsiona, que reveste de poder, que opera sinais e maravilhas para que as pessoas sejam atraídas a Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, a obra missionária ela ia ter dificuldade de convencer pessoas de outros povos, tribos, línguas e nações a conhecerem e aceitarem as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com os problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Veja lá Atos capítulo 6, versículo de 1 a 4. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Ou seja, os apóstolos, chegou um momento que a igreja cresceu tanto, ali no primeiro século, que eles foram instados a cuidar da parte social, da assistência social da igreja. Mas aí eles iam deixar de sair pregando o evangelho para outras pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Portanto, o que eles fizeram? Eles oraram, pediram a direção do Espírito Santo e instituíram diáconos para cuidar dessa parte da assistência social para que eles pudessem se dedicar à oração e à palavra de Deus. E por isso é que a obra de evangelização e missões cresceu mais ainda em função dessa decisão dos apóstolos. Subtópico 2, o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Então, aqui o comentarista enfatiza que é o Espírito Santo quem escolhe e envia missionários. Então, hoje, qualquer missionário que é enviado, ele é escolhido, ele é preparado e ele é sustentado pelo Espírito Santo para ir levando a mensagem do Evangelho a outro povo, a outra cultura.
né? No caso das missões transculturais, ou no caso das missões nacionais, para ele ir para uma outra região, para outra cidade, outro estado, e levar o evangelho de salvação de Jesus Cristo a outras pessoas que ainda não ouviram ou ainda precisam conhecer a Jesus. Então, é o Espírito Santo quem faz esta obra. Subtópico 3, Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. É o que observamos no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é odeísta, isto é, um Deus impessoal, que se encontra longe do seu povo. Mas, ao contrário, ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja, pelo poder ativo do Espírito Santo. A igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito direta na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Os crentes pentecostais, e aí nós podemos remontar ali ao movimento pentecostal moderno, que começou no início ali do século XX, né, no século passado, século XX, né, você vê a ênfase que os pentecostais dão à obra do Espírito Santo, a necessidade de ser revestido de poder, porque é o Espírito Santo que faz todo esse trabalho de escolher, de capacitar, de enviar, de direcionar, de sustentar os missionários e as missionárias que são enviados para falar de Jesus em outros lugares, a outros povos. É o Espírito Santo, assim como aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos. É o modelo que nós temos que seguir. Não podemos achar que o Espírito Santo já não faz mais aquela obra que fez ali na igreja do primeiro século. Né? Isso é uma falácia. O Espírito Santo continua operando nos dias odiernos, né? Revestindo de poder a igreja para continuar a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar essa videoaula para que mais pessoas sejam alcançadas, né, pelo ensino genuíno da palavra de Deus. E também não esqueça que no link aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia. Muito bem, nesta lição estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim como ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e a direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Então, nos dias odiernos, nos dias atuais, o poder do Espírito Santo é fundamental, é imprescindível. E a igreja não pode abrir mão de receber esse poder do Espírito Santo e ser impulsionada a cumprir a grande comissão dada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, né? E nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.